Eu trago da parte de Deus uma palavra para o seu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 17. O tema desta mensagem é o poder de cair em si. Amém? Que diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei perante a ti. Esta mensagem é uma mensagem que mudou a minha vida. Essa mensagem foi a mensagem que queimou no meu coração no início do meu ministério. Eu aceitei a Cristo ouvindo esta mensagem. Então, para mim é um privilégio muito grande hoje, vendo o que Deus tem feito na minha vida, poder trazer alguns ensinamentos dentro da mensagem do filho pródigo. Aonde aqui eu quero que você se atente ao comportamento desses dois filhos. Porque eu entendo que Deus não faz exceção de pessoas. Deus faz exceção de comportamento. Então o comportamento que nós temos diante de Deus é o que define aquilo que vai acontecer. Deus não tem os seus queridinhos, são pessoas que se aproximam dele e o relacionamento dessas pessoas fazem com que eles venham viver coisas extraordinárias. Esta mensagem que agora acabamos de ler é uma parábola que Jesus traz acerca de dois filhos, um mais velho e um mais novo. Eu acredito que você conhece essa história, onde o filho mais novo pega parte da herança do seu pai, vai para uma terra distante, gasta todo o seu dinheiro com mulheres e amigos, e aí ele perde toda a sua herança. Ele vai ficar agora sem recurso, o dinheiro vai acabar e a fome vem na terra. Quando a fome vem na terra, esse jovem agora, ele precisa de um trabalho. E ele agora vai se sujeitar, tendo um pai poderoso, tendo um pai grande. Ele vai se sujeitar agora, ele vai se rebaixar a cuidar de porcos. Ele vai agora cuidar, de porcos, e a gente percebe aqui como ele se afastou da presença do pai e como o nível dele desceu. Então, o texto vai dizer que quando ele está na lama, quando ele está vivenciando aquela situação, ele lembra. Por quê? Porque a memória, aquilo que acontece no decorrer da nossa vida, fica gravado em nós. E ao seu tempo certo, aquilo vem crescer. E eu já queria liberar a primeira senha da noite, da manhã, e te dizer que toda semente que você planta em corações, ela está crescendo sem você ver. Queria repetir isso: toda semente que você planta em corações está crescendo sem você ver. Essa mensagem ela mexeu muito comigo, porque, para você que não me conhece, eu me chamo Pastor Vitor, tem um projeto chamado Projeto Pega Essa Senha, que é um projeto onde tem abençoado diversas pessoas através de vídeos de 30 segundos com mensagens diretas ao coração. Mas há 12 anos atrás, quem está falando com você aqui era um viciado em droga. Era alguém que desonrava a sua mãe, era alguém que trazia vergonha à sua casa, porque eu não quis escutar o direcionamento da minha mãe. Hoje eu tenho uma senha que eu falo, que a vida é a maior escola para ensinar quem não quer aprender com o conselho. Só lá atrás pegou. A vida é a maior escola para ensinar quem não quer aprender com o conselho. Deus colocou na sua vida pessoas que, com a experiência que têm, lutam para que você não possa passar pelo que elas passaram. De repente, você aqui é alguém que tem um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, e essas pessoas são anjos da parte de Deus, que vêm para te ajudar a você não precisar passar por algumas situações. Minha mãe sempre falou comigo, sempre me instruiu, sempre disse: filho, veja com quem você está andando. Filho, cuidado. Mas é aquilo, Existem pessoas que gostam de pagar para ver. Você conhece alguém assim? Que gosta de pagar para... Aqui tá rindo, Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que diz assim: a vida é... Gente, interage comigo, pelo amor de Deus, senão eu não volto mais aqui para falar com vocês. Você conhece alguém que diz assim: a vida é...
A vida é minha. O problema, a vida é sua, mas quem paga a conta às vezes é quem está do seu lado. Opa, alguém pegou. Alguém pegou. E aí, eu por desobediência, eu fiz igual esse cara aqui. Por quê? Ele tem um pai poderoso, um pai bom, mas ele decide por opção sair de perto do pai. E aí o que acontece? Ele sai de perto da casa do pai e ele agora vai se envolver com mulheres e vai se envolver com amigos. Eu tenho uma senha que eu falo que nem todo mundo que está perto está junto. Uau! E existe uma diferença grande de estar perto, de estar junto. E muita gente não consegue identificar quem é que de verdade está perto e está junto. Tem como? Quer pegar essa senha? Quer pegar essa senha? Diga a quem está perto, eu não tenho mais nada, e você passará a ver tudo. Porque quem está perto de você não está disposto a sofrer, a lutar, a conquistar, a reconstruir, a recomeçar. Agora diga a quem está junto, eu perdi tudo. E você vai ouvir essa pessoa dizer, vamos tentar mais uma vez, vamos juntos de novo. Então eu precisei apanhar para entender que nem todo mundo que está perto está junto. E esse jovem vai aprender essa lição. Esse jovem vai entender que pessoas estavam perto dele por aquilo que ele tinha, não por aquilo que ele era. E a gente precisa pegar essa senha, a gente precisa entender isso. Que existem pessoas que vão se aproximar não por aquilo que você é, e sim por aquilo que você tem. Então valoriza quem te liga, valoriza quem te manda mensagem, valoriza quem se preocupa com você, valoriza em quem investe tempo em você. Porque, pega essa senha, o tempo é a moeda mais preciosa que você tem. Uma vez gastando, nunca mais volta. Então quando alguém dá tempo para você, investe em você, isso não tem preço. Esse jovem aqui, como eu, precisou aprender na prática. O quê? Que a vida é a maior escola para ensinar quem não quer aprender com um conselho. Minha mãe dizia para eu tomar cuidado com quem eu andava, e eu fui andar com pessoas que, para eu caber naquele mundo, eu me desconstruí. Ou seja, tinha valores e princípios, mas para caber dentro daquela comunidade, para caber dentro daquele ambiente, eu comecei a me desconstruir. Comecei a usar droga, comecei a fumar, comecei a beber. Hoje eu carrego uma senha que eu entendo o seguinte, eu não sei se você vai querer pegar. Quem vem da parte de Deus não vem para te desconstruir. Quem vem da parte de Deus vem para te completar. Alguém pegou lá atrás, alguém pegou o que eu estou falando. Quem vem da parte de Deus, ele vem para somar, para agregar aquilo que você tem, não para te desconstruir. Mas eu me desconstruí para caber naquele mundo como esse jovem. Esse jovem gasta parte da herança com amigos e mulheres. Quando o recurso acaba, a gente percebe que ele faz o quê? Ele fica sozinho. Quando o recurso acaba, a gente percebe que vem fome na terra. Porque é isso que acontece. A pessoa, quando se afasta da presença do Pai, o adversário dá uma sensação de facilidade, uma sensação que você está melhor, você está em paz fora da presença. Aí você vai gastando a energia que você tem num ambiente que lhe explora, que tira de você, e chega um momento que você fica vazio. Existem pessoas que têm dinheiro, mas estão vazias por dentro. Por quê? Porque se desvaziaram tanto, não voltaram para reabastecer e hoje se encontram assim. Esse jovem estava vivendo isso. Ele estava como? Sozinho. Vem fome na terra. E ele precisa agora se manter. Mas calma aí, gente. Ele tem um pai poderoso. Você percebe como ele desce o nível? Tu percebe? De filho de alguém que tem propriedade para cuidar de porcos. Eu não sei se você vai pegar isso, mas o que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos nos relacionar o máximo possível com Ele, para que nós nunca venhamos descer o nível, porque tem gente que está passando por coisas que não precisava estar passando, mas está passando porque está se afastando da presença do Pai. Eu vivi isso. Com 9 anos de idade, eu era do coral da igreja. Com 13 anos eu me afastei e comecei a me misturar
com jovens que já eram de idade mais avançada do que eu, e eu comecei agora, para caber naquele mundo ali, eu comecei a declinar, só para viver aquilo ali, só para caber naquilo ali. Mas eu gosto do filho pródigo pelo comportamento dele. E eu quero que você pegue essa senha no seu coração, porque isso muda vidas, como mudou a minha. O filho pródigo, quando ele está na lama, o texto diz que ele olha o cenário. Ele percebe os porcos, ele percebe o alimento dos porcos e ele lembra: até os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. Então eu entendo que não há nada mais poderoso do que cair em si. Você não precisa de lição de moral, você não precisa que ninguém jogue nada na sua cara, que ninguém te bata, que ninguém fale com você coisas que vão te ferir. O que você precisa é cair em si. O cair em si desperta ele. O cair em si abre os olhos dele. O cair em si faz ele entender: eu estou vivendo o que eu não mereço viver, porque eu tenho um pai que cuida melhor dos seus trabalhadores do que a minha situação. Você consegue entender isso? Ele cai em si. O poder de cair em si faz você enxergar por onde você está caminhando. Porque Deus pode usar o seu pai para falar contigo? Claro. Deus pode usar a sua mãe para falar contigo? É óbvio. Deus pode usar o esposo, a esposa, um amigo próximo, um pastor? Pode. Mas o que vai realmente fazer você não errar não são palavras, são as suas atitudes, é você cair em si. Então a gente percebe aqui que esse jovem, ele cai em si. A lama faz ele cair em si. O estado que ele está vivendo faz ele cair em si. Então tem alguns valores deste jovem que eu queria trazer para você. 3 lições do filho pródigo. Primeira lição, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Eu gosto disso, porque ele está na lama, abençoada. Ele está caído, ele está quebrado, mas ele não culpa ninguém. Opa, alguém pegou. Ele olha e diz: eu errei. Perceba que quem cai em si não transfere responsabilidade, assume. Ah, ninguém pegou não. Você não pegou essa senha, eu duvido que você pegou. Ele cai em si, ele diz: eu vou me levantar. Se ninguém for, eu vou me levantar. Se ninguém vier falar comigo, eu vou me levantar. Então aqui a gente aprende uma lição poderosa. Qual lição? Quando você está caído, você tem que decidir se levantar. É decisão, querido. Ele olha para o que ele está vivendo e ele diz: eu não mereço isso. Porque tem gente aqui que era para estar vivendo uma vida extraordinária e não está vivendo. Por quê? Está esperando Deus fazer aquilo que o céu está gritando: levanta. Ele olha e diz: eu vou me levantar. Segunda lição, ele diz: irei. Porque não é só se levantar, é fazer alguma coisa. Ele diz: eu vou. Me levantei espiritualmente, agora eu vou. Eu conheço um monte de gente que me procura na internet e diz assim: pô, pastor, eu não consigo. Pessoal da internet aí, Deus abençoe. Ele diz assim: pastor, eu não consigo, estou sem força. Ninguém vem me buscar, me visitar, me ajudar. Eu falo: rapaz, o Espírito Santo de Deus está todo o tempo dizendo: levanta porque eu sou contigo. Levanta porque eu tenho coisa grande. Levanta porque o que eu tenho para você é maior. Agora você precisa reagir. Ele está na lama e ele diz: eu vou me levantar. Mas não é só se levantar, ele diz: eu irei. Você conhece alguém que diz assim: pô, estou precisando ir para a igreja? Quem já ouviu alguém falar isso aí? Já ouviu já? Essa senha é forte, né? Ontem mesmo eu fui pegar o Uber. Aí o rapaz do Uber falou assim para mim: se estiver assistindo, Deus abençoe, tá? Ele falou assim: rapaz, me afastei, cara. Pô, e quando se afasta assim é difícil demais de voltar, cara. Tô sem força, me ajuda. Eu falei: ajudo. Mas você tem que se levantar e tem que ir. Por quê? Porque, pega essa senha, o problema não é cair. O problema é não querer se levantar. Ah, você não pegou não, cara. Pegou? O problema não é cair, é querer ficar no chão. Então eu falei com ele: olha só, você quer? Então você precisa ir.
O filho pródigo nos ensina isso. Ele diz, eu vou me levantar e eu irei. Então o que ele nos ensina é, eu não vou falar de ninguém, eu não vou transferir responsabilidade, eu não vou culpar ninguém, eu errei. E eu vou me levantar e irei. Aí ele diz assim, ó o terceiro, direi. Por quê? Porque uma pessoa que cai em si é uma pessoa que quer se reconciliar. Uma pessoa que cai em si é uma pessoa que não quer mostrar para o outro que ela está certa. Ela deixa bem claro, eu estou errado. Eu errei. Ele diz, pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra os céus. E eu estou aqui não para ser tratado como filho, mas para ser tratado como um dos teus trabalhadores. Então a qualidade de quem cai em si é entender o quê? Que eu errei, eu preciso me consertar e eu preciso entender que como eu saí, eu não posso chegar com banca, eu não posso chegar me achando, eu não posso chegar achando que posso, eu tenho que chegar com humildade. Você entende o poder de cair em si? A pessoa quando cai em si é igual relacionamento. Muita gente me procura para falar de relacionamento e eu percebo uma coisa muito clara, que sempre o outro está errado. Tem gente que me procura e fala, pastor, minha esposa, pastor, minha esposa, só Jesus, pastor, meu esposo. Não, calma aí, você precisa cair em si. O que você erra? Aonde você erra? Não, esquece ela. Aonde você erra, ou seja, o cair em si nos traz esse poder. Poder de quê? De assumir a nossa responsabilidade. Vocês conseguem entender isso? O algo poderoso que tem em cair em si faz você viver o inacreditável de Deus. E eu profetizo sobre esta igreja que 2022 é o ano do inacreditável na sua vida. Pouca gente pegou, vou liberar essa palavra profética. Eu profetizo que 2022 é o ano de você e sua casa viverem o inacreditável de Deus, querido. Você vai viver o inacreditável, mas você precisa cair em si. Que tem coisa que você está passando, não precisava passar, só está passando por quê? Porque você ainda não enxergou isso. E esse jovem nos ensina isso, ele enxerga e diz, vou voltar. Eu vou voltar por quê? Porque só eu sei o que eu estou passando. Tem alguém aqui que já se afastou dos caminhos do Senhor? No longo da caminhada? Levante a mão para eu te conhecer. Já aconteceu comigo também, levante a mão. Já aconteceu contigo? Se afastou? E aí de repente você que está aqui agora viveu o que eu vivi. Quando eu me afastei, eu demorei muito tempo para entender que nenhum irmão tem propriedade para me impedir de entrar na casa. Alguém aí pegou, você da internet está pegando o que eu estou falando também. Eu entendi que nenhum irmão tem autoridade para me impedir de entrar na casa. Por quê? Porque o Pai está me esperando de braços abertos. O Pai está disponível. A pergunta é, você está acessível? O Pai está disponível. O Pai estava esperando o Filho. Perceba que quando ele chega, olha que coisa linda. Ele vai até o Pai e quando ele encontra o Pai corre para o abraçar. Por quê? Porque o Filho, pega essa senha, o Filho é que dependia do Pai. Não o Pai que dependia então o Pai fica no lugar dele esperando o Filho voltar. Porque a vida é a maior escola para ensinar quem não quer aprender com conselho. Então se você tem alguém que te aconselha, se você tem alguém que te dá norte, que te dá destino, escute, ouça. Isso pode encurtar o teu caminho, isso pode fazer você não viver feridas. Eu conheço um monte de jovens que tiveram gravidez precoces, por quê? Porque a mãe disse assim, filha, e aí qual é a palavrinha que manda? A vida é minha. E aí quem toma conta? A mãe. Porque ela precisa trabalhar. Você percebe como essa questão da vida é minha, a vida é sua sim. Mas todas as pessoas que estão ao seu redor são afetadas pelas suas ações.
Você consegue pegar essa senha? Então o poder de cair em si pode te levar para um próximo nível com Deus. Quem quer ir para o próximo nível com Deus aí? Levante a mão e glorifique a Ele, você que quer ir para um próximo nível. Entende isso? Quando nós caímos em si, nós enxergamos com clareza. Eu vivi isso. Minha mãe dizia assim: filho, você está emagrecendo. Filho, o que você está fazendo, filho? Eu escondia da minha mãe que eu estava viciado em crack. Eu escondia da minha mãe que eu estava acabando com a minha vida. Mas mãe tem o sétimo sentido, o oitavo, né? Mãe é mãe, né? Não, sério, vocês são demais, cara. Minha mãe, quando eu ia pro baile, eu era MC, né? Eu cantava funk. Aí quando eu ia pro baile, minha mãe falava assim: filho, vai não, vai chover. O tempo estava limpo, gente. Quando eu chegava no baile, estava chovendo. Aí minha mãe era demais. Ela falava: filho, mamãe está sentindo um negócio aqui, ó, uma preocupação. Sei lá, filho. Por quê? Porque mãe e pai são o nosso contato na terra com o céu, querido. Por isso que a Bíblia fala: honra pai e mãe. Por quê? A mãe não quer o seu mal, o pai não quer o seu mal. Eu sei que às vezes você quer ir por um caminho, o céu está dizendo: não vai. Vai te trazer dor, vai te ferir. Para que você vai? E eu fui, querido. Fui, me afundei, cheguei a morar na rua, cheguei a comer lixo, cheguei a ficar como andarilho em Copacabana, na Uruguaiana, na Central. Eu tenho uma senha que eu falo que quem não conhece a tua história vai falar mal do teu momento. E quem fala mal do seu momento não merece fazer parte da sua história. É por isso que existem pessoas que ficam exatamente onde tem que ficar na sua vida, longe. Entenda que uma pessoa infeliz, ela vai falar mal de você, independente do bem ou do mal que você fizer. Porque quem é feliz vive. Quem é infeliz vive vendo o outro viver, querido. O que Deus tem para a nossa vida é vida. Ele quer que você não pareça ser feliz. Ele quer que você esteja feliz com Ele. Você consegue pegar essa senha que a felicidade transborda? Você não precisa falar que está feliz, querido. Eu não sei se aconteceu com alguém aqui, de você estar tão bem com Deus assim, que você sai na rua, aí alguém olha para você e diz assim: nossa, você está diferente. O que é? Fez o cabelo? Aí você fala assim: que cabelo? Tomou um tempão sem ajeitar ele. Não é? Por quê? Porque a graça de Deus, a luz do Evangelho faz com que nós venhamos iluminar o caminho por onde passamos. E só consegue iluminar quem tem essa luz, e só tem essa luz com o Pai, querido. O Pai estava me aguardando, mas eu queria ficar nas trevas. E aí um belo dia eu caí em si. Você quer ouvir como eu caí em si? Eu estava em casa, tinha fumado 20 pedras de crack dentro da minha casa. E aí eu comecei a chorar. E aí eu olhei para o espelho e falei assim: se esse Deus é real, se esse Deus existe, muda a minha vida, porque sozinho eu não aguento. Eu não consigo. Ali naquele dia, eu estava como filho pródigo. Eu enxerguei o meu cenário. Minha mãe falava, amigos falavam, vizinhos falavam, parentes falavam, e eu não ouvia. Eu não queria ouvir, eu não queria mudar. Eu não queria sair daquela situação. E aí quando eu estava nesse cenário, eu caí em si. Falei: cara, o que eu estou fazendo aqui? Tanta gente fala que Deus é comigo, que Deus tem promessa. O que eu estou fazendo aqui? E que Deus é esse que esses crentes falam? Que Deus é esse que eles falam que muda uma vida? Que Deus é esse que eles falam que muda uma história? Aí eu lembrei. O que eu falei no começo? Toda semente que você planta fica guardada e crescendo no coração de quem ouve. Eu lembrei de todas as pessoas que me evangelizaram. Eu lembrei de todas as pessoas que falaram de Jesus para mim naquele dia. E naquele dia fez todo sentido. Por quê? Porque é Deus que prepara a terra, querido. Você só joga a semente.
Ah, você não pegou essa senha não, vou falar de novo. É Deus que prepara a terra, você só joga a semente. Então não desista do teu filho, não desista da tua casa, não desista da tua família. É Ele que joga, é Ele que prepara a terra. A gente só faz o quê? Joga a semente. E eu lembrei de tudo que falaram para mim. E aí nesse dia foi transformador, por quê? Porque dentro da minha casa, você que também está nos assistindo agora, pega essa senha. Eu dentro da minha casa, eu aceitei a Cristo. E depois eu procurei uma igreja para confessar diante dos homens. Você consegue entender esse poder? Você consegue entender isso? Eu dentro da minha casa, eu orando, chorando, magro, acabado, falido, sozinho, porque todo mundo me abandonou. Porque quando eu caí no mundo do crack, todo mundo que dizia ser meu amigo me deixou. Porque ninguém quer ficar com caco, ninguém quer ficar com o quebrado, mas Deus pega o quebrado, restaura e faz um vaso. Oh, alguém lá atrás pegou, você pegou a senha. Deus é aquele que investe em quem ninguém quer investir. Deus investiu em mim, Deus investiu em você, e nós vamos investir em mais pessoas, porque o reino tem que avançar, querido. Então não desista, não importa a situação. Quem está diante de você é alguém que morou na rua, que comeu lixo. Eu nunca imaginei viver isso. Eu nunca imaginei passar por isso que eu estou vivendo hoje. De andar nas ruas e ver pessoas agradecendo por uma mensagem. De andar na rua e ver pessoas dizendo: cara, através da tua mensagem, meu casamento foi restaurado. Através da tua mensagem eu saí de uma depressão. Você entende que você, quando está perto do Pai, você vive coisas inacreditáveis, querido? O que o céu está gritando para você é: se aproxima do Pai, porque 2022 é o ano de você viver coisas inacreditáveis. Quem olhar para a tua vida vai dizer: como pode? Perto do Pai. Cair em si é o segredo. Cair em si é a senha. Quando você cai em si, a transformação, a restauração. Quando você cai em si, você para de culpar o outro. Quando você cai em si, você para de transferir responsabilidade. Quando você cai em si, você entende que você também não é perfeito. Quando você cai em si, você entende que o outro não só tem defeito, também tem qualidades. Pegou essa senha? Então quando você cai em si, você fica mais sensível, mais disponível, menos crítico. Por quê? Porque você entende a dor de quem está caído. Hoje eu consigo entender quando uma pessoa fala assim: pô, pastor, estou fraco, me afastei aí, tá difícil pra caramba de voltar. Eu entendo o caminho, porque eu vivi. Então esse filho pródigo aqui, esse jovem, ele tem uma lição poderosa. E qual a lição? Que se afastar da presença do Pai trouxe danos à sua vida. Você consegue entender a dimensão disso? Se afastar da presença do Pai trouxe danos à sua vida, trouxe danos à sua história. Agora, voltar para a presença do Pai trouxe honra. Então, se existe alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor, que está fraco espiritualmente, entenda: o Pai está de braços abertos te esperando para fazer você viver coisas inacreditáveis. Mas precisa romper, precisa dar o primeiro passo, precisa querer. O Pai estava pronto para quê? Para receber. Contrapartida, e caminhando para o fim aqui, nós vemos aqui também o comportamento, e esse é rápido demais, do filho mais velho, o filho que fica na casa. Eu tenho só 2 tópicos aqui para falar do filho mais velho, do filho que fica, desse comportamento humano que às vezes, por não entender o que estamos vivendo, perdemos o foco. Perceba que o filho mais velho, você conhece a história, o texto vai dizer que quando ele percebe que o irmão está na casa, o coração dele fecha, bloqueia. Ou seja, quando ele chega na porta, um servo diz: rapaz, teu irmão voltou. Rapaz, teu irmão está em casa. Rapaz, teu irmão, ele voltou todo arrebentado, mas está aí. Está rolando o maior festão lá dentro lá. Você não vai entrar não? Ele diz: não vou entrar.
Eu não quero participar, eu não quero estar. Você vê uma pessoa que está perto da casa, perto do pai, mas está magoado, mas está ferido, não consegue liberar perdão, não consegue se relacionar. Está com o pai, está perto, mas não está junto. Ele está ali, perto do pai. O pai transborda amor. Gente, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Deus é um Deus de amor, sim ou não? Não, gente, interage comigo. Deus é um Deus de amor, sim ou não? Sim. Deus é um Deus de amor, certo? Então a vibração de Deus é amor, gente. A energia dele é essa é a energia dele. Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui. Dá para se conectar com Deus de amor com o coração com ódio? É por isso que o maior desafio nosso é manter o nosso coração limpo para não se perder do caminho do Pai. Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo manutenção. Entende? As feridas, liberando. Eu tenho uma senha que eu digo que a falta de perdão é uma taça de veneno que você bebe sozinho. Perdoar não é conviver. Perdoar é olhar para quem te feriu e não sentir mais dor. Alguém pegou isso? Você pode aplaudir ao Senhor, querido? É isso. Ou seja, nenhuma ingratidão que te fizeram, querido, pode anular o sacrifício que Jesus fez na cruz para te curar, querido. Você entende isso? Então o maior desafio nosso é o quê? É conseguir se relacionar. Ou seja, ele está tão ferido, tão ressentido, que ele não quer entrar para ver o irmão que ele nem foi buscar, querido. Você consegue entender a gravidade disso? Está perto do pai, está na casa, mas o coração se fechou. E aí a gente aprende uma lição muito poderosa com ele, que qual é a lição? Quando o pai sai, ó que lindo, cara, Deus é demais, né? O pai, ele sempre vem para ajustar as contas. Quem tem irmão aqui, levanta a mão. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas minha mãe faz isso comigo direto. Eu e meu irmão, a gente brigava muito. E aí quando a gente brigava, minha mãe chegava do trabalho, a casa estava inflamada, pegando fogo. Ela olhava para mim e para o meu irmão e dizia assim: brigaram? A gente com cara feia. Abraça ele. Era melhor mandar a gente correr quilômetros do que abraçar. Ela mandava: abraça ele. Aí de vez em quando ela fala: dá um beijinho agora. Gente, eu ficava louco. Sim. Por quê? Porque quem acerta as contas com filho é pai, não é irmão. Então para de parar, porque alguma coisa está acontecendo, querido, dentro da casa. Não se afaste da casa do pai por nada nesse mundo. Porque é a presença do pai que te cura, que te levanta, que te restaura. É a presença do pai que faz a tua casa andar em equilíbrio. Sério? Quando você vê um casamento muito abençoado, pode ter certeza, Jesus está muito dentro dessa casa, meu irmão. É ou não é? Que se deixar pela gente, o negócio pega fogo. É ou não é? Que a gente é humano. Mas Jesus traz paz e equilíbrio, querido. A gente percebe aqui que o irmão está birrento, não quer entrar não. Não, está chateado ele, não quer. Aí o pai sai. Olha que amor é esse. O pai sai para falar com quem não quer entrar. Vem cá, rapaz. Vem cá, vou falar com você. Deixa eu te falar uma coisa. Por que você não quer entrar? Pega essa senha. Por que você não quer entrar? Aí ele fala: deixa eu te falar uma coisa, pai. Ó, a mentalidade de quem não cai em si. Eu sou trabalhador. Estou aqui com o senhor há mó tempão. Estava no campo trabalhando, me esforçando. E esse parasita não fez nada. Saiu de casa. Percebe que quem não cai em si fala dos outros e não fala de si mesmo? Ah, que pegou, cara. Percebe? Quem cai em si fala de si. Quem não cai fala dos outros. Ou seja, ele não quer entrar porque ele está tão magoado com o irmão que em vez dele falar dele mesmo, ele está falando do irmão. Aí ele diz assim: eu cumpro os mandamentos, eu faço tudo. Ah, então calma aí. Então quer dizer que ele está querendo dizer que ele faz e ele precisa ser honrado porque ele está fazendo? Então quer dizer que ele não faz de coração, ele faz porque ele quer algo em troca? Ah não, aqui pegou. Ou seja, quem cai em si diz para o pai assim: pai, eu quero voltar como um dos teus trabalhadores.
eu quero voltar por baixo, me dá qualquer coisa para me fazer, porque a igreja é melhor do que o mundo. É melhor estar na tua presença fazendo qualquer coisa do que estar no mundo apanhando, do que estar no mundo sofrendo, do que estar no mundo sozinho, do que estar no mundo vazio. Aí o outro diz: fico aqui, meu irmão, trabalhando, esse vagabundo aí. Aí o pai fala: para com isso, cara. Que isso, filho? Ele estava morto, reviveu. Ele estava morto, filho, mas ele está aqui com a gente. Você percebe? Você não consegue fazer nada. Aplauda o nome do Senhor. Você poderia se colocar de pé nessa hora? Eu queria orar por você, em nome de Jesus, com a autorização do pastor Paulo. Eu queria ministrar rapidamente uma oração sobre a tua vida. Eu queria que você fosse muito sincero com o Espírito Santo de Deus e colocasse a mão no seu coração. E eu queria que você agora fizesse uma rápida reflexão, se você tem sido ou se você tem estado com a mentalidade do filho mais novo ou do filho mais velho. Independente da sua mentalidade, independente de como esteja a sua mente, eu queria convidar você agora a entender que você precisa da presença do Pai, que você precisa estar com o coração apto, limpo, para que Deus possa fazer coisas grandes sobre a tua vida. Feche seus olhos rapidamente. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nesta hora eu quero orar, ó Deus amado, pelo coração dos teus filhos. Eu sei que a ferida dói, eu sei que a decepção machuca, eu sei que a ingratidão, ó Pai amado, muitas das vezes mexe com o nosso coração e com a nossa mente, mas nada do que nos fere pode anular o teu sacrifício na cruz, que o Senhor fez para nos curar. Nesta manhã eu quero profetizar sobre cura na alma. Nesta manhã eu quero produzir no teu coração uma liberalidade para perdoar, querido, para poder olhar para quem te feriu e não sentir mais dor. Libera esta pessoa, se libere para viver o inacreditável. Senhor, se nesta hora existe alguém que está com o lar em guerra, eu te peço, ó Deus querido, que ela volte para casa com o coração em paz, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de tudo. Muito obrigado, ó Pai. Nós cremos na vitória em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.